Jesus alguma vez disse: "Eu sou Deus"? Essa é uma das perguntas mais cruciais da fé cristã. Muitos aceitam Jesus como um bom homem, um mestre, um curador, mas poucos entendem a profundidade de suas palavras. Este vídeo vai revelar o que muitos líderes evitam dizer abertamente. Jesus afirmou ser Deus e o fez repetidas vezes. Prepare-se para descobrir as declarações mais poderosas de Jesus, os versículos mais ignorados e por que ele foi odiado, perseguido e crucificado por aquilo que disse ser. A resposta pode mudar sua fé ou revelá-la por completo. Jesus não disse apenas que veio antes de Abraão. Ele afirmou: "Antes que Abraão existisse, eu sou." João 8,58. Isso não é uma frase qualquer. O "eu sou" era o nome sagrado revelado a Moisés na sarça ardente. Êxodo 3,14. Jesus, ao usar essa expressão, assumiu o nome do próprio Deus. A reação foi imediata e violenta. Os líderes judeus pegaram pedras para matá-lo, acusando-o de blasfêmia. João 8,59. Eles entenderam claramente o que ele estava dizendo. "Eu sou o Deus eterno." Mas Jesus não se retratou. Ele não disse que foi mal interpretado. Pelo contrário, continuou usando termos divinos sobre si mesmo. Quem seria louco o suficiente para se declarar o próprio Deus? A menos que fosse verdade. Imagine a cena. Um homem em meio à poeira e ao clamor de uma multidão em Jerusalém. As palavras que ele proferiu, simples em sua formulação, mas com um peso que sacudia as colunas do templo. Em João, capítulo 8, versículo 58, a voz desse homem ressoou com uma autoridade que gelou o sangue de seus ouvintes. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou." Não, ele não disse "eu era", como se sua existência fosse meramente anterior à de Abraão. Ele invocou o próprio nome de Deus, aquele revelado a Moisés no fogo ardente da sarça, o "eu sou", eterno, imutável. Uma afirmação que atravessa milênios, declarando uma existência sem início, sem fim, uma presença que sempre foi. O silêncio que se seguiu àquelas palavras não era de admiração, mas de choque, de ultraje. A fúria de seus acusadores era o testemunho, ainda que distorcido, do impacto de suas palavras. Eles compreenderam a magnitude da declaração. Aquele homem afirmava ser Deus. E é nesse ponto crucial que a questão se aprofunda. Quem é, afinal, esse Jesus Cristo que desafiou o tempo e a morte, que ecoou a voz do Criador e despertou uma fúria tão implacável? O véu do mistério mal havia sido levantado e a sombra da eternidade já pairava sobre ele. No Evangelho de João, o apóstolo começa com uma declaração avassaladora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. João deixa claro que Jesus não começou a existir em Belém. Ele já existia antes de tudo. Ele é o próprio Verbo, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. João 1:3. Nada veio à existência sem ele. Ele é eterno. Ele é Deus. Ao dizer isso, João confronta qualquer visão que tente reduzir Jesus a um simples homem. Ele é a própria fonte da vida, física e espiritual. E essa vida era a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas. João 1:4-5. A declaração "eu sou" de Jesus, que ecoou com a força de um trovão, não era um isolado grito de ousadia, mas a confirmação de uma verdade antiga, tecida nas próprias fibras do universo. João, em seu evangelho, nos guia para a aurora dos tempos, para um lugar onde a existência se curvava ante um mistério insondável. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O Verbo não é apenas uma palavra, um conceito. É a própria essência, a manifestação de Deus em ação. João não descreve um ser que surgiu no princípio, mas um que já era quando o próprio princípio começou. Uma existência contínua, eterna, sem ponto de partida. Ele estava com Deus, uma distinção sutil que revela a dualidade de pessoas na unidade divina. Pai e Filho, distintos, mas iguais em natureza. E de forma ainda mais impactante, o Verbo era Deus. Não uma semelhança divina, não uma faísca de divindade, mas a plenitude da divindade encarnada. Tudo o que existe visível e invisível, galáxias cintilantes, a complexidade da vida em cada criatura,
a vastidão dos oceanos, a intrincada dança dos astros, tudo foi tecido por suas mãos. Ele não era uma criatura, mas o Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 16, ecoa essa verdade com majestade, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sua existência transcende a criação, pois ele é a fonte de tudo. E mais, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra grega para vida aqui é zoe, que não se refere apenas à existência biológica, mas à vida em sua plenitude, a vida divina. Sem ele, estamos nas trevas, em uma mortalha de ignorância e desespero. Ele é a própria luz que guia, que revela, que ilumina o caminho para o verdadeiro propósito. O verbo incompreendido é o alicerce de toda a realidade, um mistério que as trevas, em sua cegueira, não puderam e ainda não podem dominar. Mas a luz, a despeito de sua incompreensão, continua a resplandecer. Em Marcos 2:5-7, Jesus vê a fé de um paralítico e declara: Filho, os teus pecados estão perdoados. Imediatamente, os escribas reagem com indignação. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam certos em sua teologia. Só Deus tem poder para perdoar pecados, mas estavam errados ao rejeitar aquele que o fazia diante dos olhos deles. Jesus estava dizendo sem rodeios: Eu sou Deus, eu tenho autoridade. E mais, em João 10:18, Jesus afirma que ninguém tira sua vida, mas ele a entrega por vontade própria. Isso revela um poder absoluto sobre a morte, algo que nenhum homem jamais teve. Se a afirmação de sua eternidade já era um escândalo, o que dizer de seu poder sobre a própria alma humana? Foi o poder de perdoar pecados que acendeu a mais intensa e amarga hostilidade nos corações dos fariseus e saduceus. Imagine a cena: um paralítico, incapaz de se mover, é levado até Jesus. A fé de seus amigos, um fio tênue de esperança, os move a abrir um buraco no telhado para que o homem pudesse ser colocado diante do Mestre. E então Jesus, com um olhar que penetra a alma, não ordena que o homem se levante e ande imediatamente, mas profere palavras que abalaram o mundo. Filho, os teus pecados estão perdoados. Um murmúrio de indignação percorreu os escribas presentes. Em seus corações, o debate era furioso. Por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, remover a culpa, anular a penalidade do pecado e atribuir justiça, senão Deus sozinho? A lógica deles era impecável, baseada na mais pura doutrina bíblica. Eles sabiam que apenas Deus possuía tal autoridade. Portanto, quem ousasse proclamar tal poder estava, por inferência, afirmando ser Deus. Sua conclusão, no entanto, foi trágica. Em vez de reconhecerem a divindade diante de seus olhos, eles o acusaram de blasfêmia. Mas a afronta não parou por aí. A autoridade de Jesus sobre a vida e a morte era igualmente inquestionável, um direito que ele afirmava ser seu. Em João capítulo 10, versículo 18, ele declara com uma serenidade perturbadora: Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu a ponho voluntariamente. Tenho autoridade para a colocar e autoridade para a retomar. Este mandato recebi de meu Pai. No entanto, a tragédia se aprofunda quando percebemos que, ainda hoje, muitos que se dizem cristãos se recusam a aceitar essa verdade fundamental. Eles o veem como um grande educador, um curador milagroso, um filósofo perspicaz, um reformador social. Todas essas coisas são verdadeiras, sim, mas são apenas fragmentos de um quebra-cabeça muito maior. Se você não aceitar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele é Deus encarnado e que sua morte e ressurreição são a base para a remissão de seus próprios pecados, então, na verdade, você não o conhece. A ira dos justos outrora o perseguiu. Mas o verdadeiro erro reside em não reconhecer o poder supremo que ele possuía, o poder de conceder perdão e vida. Em João 14:6-9, Jesus faz uma das declarações mais controversas e definitivas: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando o discípulo Filipe pede para ver o Pai, Jesus responde: Quem me vê, vê o Pai. Com isso, Jesus iguala-se ao Pai não apenas em autoridade, mas em essência. Ele não é um reflexo, um representante ou um profeta qualquer. Ele é Deus revelado em carne.
Essa afirmação enfurecia os líderes religiosos porque quebrava todas as regras. Um homem afirmando ser um com o Pai? Ou ele era um blasfemo? Ou era o próprio Deus encarnado? O drama da divindade de Jesus atinge seu ápice nas revelações mais íntimas de sua identidade. Apesar de muitos argumentarem que Jesus nunca afirmou ser Deus abertamente, os evangelhos, com sua riqueza de detalhes, pintam um quadro diferente. Repetidamente, Jesus se coloca em pé de igualdade com o Pai, proferindo declarações que ressoam com a autoridade do próprio Criador. Em João capítulo 14, versículos 6 a 14, somos confrontados com a essência de sua missão, uma verdade que desafia a lógica humana. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo não é um dos caminhos, mas o caminho em si. A salvação não é uma doutrina, um ritual ou uma afiliação a uma instituição. A salvação reside em uma pessoa. Aceite essa pessoa e você encontrará a vida que transcende o tempo. O cristianismo, em sua mais pura essência, é Cristo. Se Jesus não fosse Deus, ele teria repreendido todos que o adoraram, como fez o anjo em Apocalipse 19:10. Mas o que vemos é diferente. Desde o nascimento, os magos o adoraram. Mateus 2:11. Após a ressurreição, Tomé se prostra e declara: meu Senhor e meu Deus. João 20:28. E Jesus aceita, não corrige, não recusa. Hebreus 1:8 diz: mas acerca do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Em Apocalipse 22:13, Jesus declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Palavras que só podem ser ditas por aquele que é eterno, o próprio Deus. O maior e mais irrefutável testemunho da divindade de Jesus não se encontra apenas em suas palavras ou feitos, mas na resposta mais profunda e inata do coração humano, a adoração. O livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, nos revela um anjo instruindo o apóstolo João a adorar somente a Deus. Se Jesus não fosse Deus, ele teria, sem dúvida, repreendido aqueles que o adoraram, assim como o anjo fez. Mas a história dos evangelhos é outra. Após acalmar a tempestade, os discípulos no barco o adoraram exclamando: verdadeiramente tu és filho de Deus. E após a ressurreição, em Lucas capítulo 24, versículo 52, os discípulos, transbordando de alegria, o adoraram e retornaram a Jerusalém para louvar a Deus. A adoração recebida por Jesus e nunca repreendida por ele é um pilar inabalável de sua divindade. Ele não foi apenas um homem que realizou milagres. Ele foi aquele que, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Somente Deus, em sua infinita natureza, poderia suportar a penalidade infinita exigida pelo pecado contra um Deus infinito. Somente Deus poderia morrer e ressuscitar, provando sua vitória sobre o pecado e a morte. Jesus Cristo não é apenas um personagem de um livro antigo. Ele é a realidade viva, o Criador que se tornou carne, o Redentor que perdoa e o Rei que voltará. A questão crucial permanece: o que você fará com essa verdade? Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Inscrevam-se no canal. Fiquem com Deus.